Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. Lembrando o que nós estamos fazendo. Nós começamos na aula de ontem. Na aula de ontem nós tratamos sobre levantamento de caminhos. Então, estamos estudando homeomorfismos locais que tem a propriedade de levantamento único de caminhos. E eu comentei que a próxima etapa seria entender como o levantamento se comporta com relação a homotopias, mais precisamente provar essa proposição que está na tela nesse momento, que quando nós temos um homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos, se eu tomo dois caminhos na base, no Y, que tem o mesmo ponto final, o mesmo ponto inicial, e são homotópicos, então, levantando esses caminhos, usando o mesmo ponto como ponto inicial do levantamento, nós temos que os dois levantamentos que nós obtemos, atil e betil, terminam no mesmo ponto, então tem o mesmo ponto inicial por escolha, e resulta que tem o mesmo ponto final, e além do mais, eles são homotópicos, tá? Então, se existe homotopia no Y, nós podemos erguê-la e obter uma homotopia no X. Então, é nessa direção que a gente está indo, e isso vai permitir ligar o conceito de recobrimento, no caso aqui, homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos, mas isso, como a gente vai comentar, é essencialmente a mesma coisa que dizer que F é uma aplicação do recobrimento. Nós vamos, então, conseguir utilizar esse conceito, essa estrutura, para estudar grupos fundamentais, um pouco imitando o que a gente fez no caso do círculo. Tá? Essa é uma teoria com bastante detalhe, bastante informação. Ela aparece neste momento porque a gente tem um exemplo concreto anterior, que é tanto do círculo quanto dos espaços projetivos reais, para manter em mente, para entender que o que a gente está fazendo agora, de fato, é abstrair, é generalizar a construção que foi utilizada mais cedo no curso, e, dessa forma, desenvolvendo uma ferramenta geral para estudar grupos fundamentais de espaços topológicos muito mais gerais. Bom? Então, eu comentei também ao finalzinho da aula passada, e vamos revisar, que quando nós temos uma homotopia, uma aplicação, estamos falando de uma homotopia entre aplicações de um espaço Z em Y, tá? Então, uma homotopia é uma aplicação de Z vezes o intervalo 0, 1 em Y, e é interessante, neste momento, ver essa homotopia da seguinte forma: associar a ela uma aplicação que vai do espaço Z no espaço dos caminhos em Y, que é descrita dessa forma. Para cada ponto Zzinho em Z, você observa a trajetória que ele descreve à medida que é feita a homotopia. Essa trajetória HZ é dada por isso aqui, tá? À medida que o tempo T evolui, você olha onde que a homotopia leva o ponto Z, tá? Isso a gente chama de HZ, e essa aplicação que a cada ponto associa a sua trajetória pela homotopia é uma aplicação do espaço Z maiúsculo no espaço dos caminhos de 0, 1 em Y, tá? Ao final da aula foi comentado que eu não defini direito essa topologia nesse espaço aqui, e eu confesso que eu esqueci, fiquei de comentar hoje, esqueci, vou deixar para comentar amanhã, peço desculpa, foi total esquecimento. De qualquer modo, nós não vamos usar isso hoje aqui, tá? Nós vamos analisar a aplicação H minúsculo, indo do espaço Z, do espaço de partida, nos caminhos em Y, que consiste em simplesmente seguir essa trajetória que cada ponto Z segue por homotopia. Então, um primeiro fato técnico, meio obviamente necessário,
é entender como é que a continuidade da aplicação H maiúsculo, a continuidade da homotopia, se relaciona com a continuidade dessa aplicação aqui. Elas são intimamente relacionadas, mas estão em espaços diferentes. E é claro que para fazer essa relação entre H maiúsculo e esse outro, depende da topologia que a gente colocou nesse espaço aqui, a topologia compacta beta. Tá? Então, a gente vai provar que, de fato, cada uma dessas aplicações é contínua se e somente se a outra aplicação é contínua. Tá bom? Então, primeiro passo, vamos supor que H, eu vou escrever aqui embaixo para a gente manter em mente, que H é contínua. Então, H maiúsculo vai dizer por 0,1 em Y, a outra vai dizer em caminhos, vai dizer em caminhos de 0,1 em Y, e é dada por HZ, H de Z, HZ, de fato, HZ igual a HZ ponto. Tá? Então, vamos supor que essa aplicação H minúsculo, essa aqui, é contínua. Tá? Vamos considerar uma... Vou ter que apagar aqui, tentar usar esse espaço. Ela é uma aplicação... Vou ter que apagar mesmo, tá? Não vai ter jeito que o espaço aqui é pequeno. Então, temos uma aplicação H... Sim. H vai dizer por 0,1 em Y, e é essa aqui que eu quero provar que é contínua. Supondo que H minúsculo é contínua, eu quero provar que essa aqui é contínua. Como é que eu faço isso? Eu tenho que tomar um ponto no espaço de partida, que é o Z vezes o 0,1, para cada ponto no espaço de partida, e aqui está o H. E eu tomo a imagem, então tomo um ponto aqui, Z0, T0, Z0, T0, tá? Toma a respectiva imagem, isso aqui é H de Z0, T0, não tem espaço para escrever aqui, isso é a imagem para a aplicação H do ponto Z0, T0, tá? Eu quero provar a continuidade, significa que eu quero, dada uma vizinhança aqui, dada uma vizinhança qualquer V, eu quero encontrar uma vizinhança aqui, que eu vou tomar como uma vizinhança de tipo produto, U vezes J, que seja enviada dentro da V pela aplicação H. Tá? Estou repetindo o que está escrito aqui, é só dizer o que significa continuidade. Dada qualquer vizinhança da imagem, eu quero encontrar uma vizinhança do ponto. No caso, como o ponto está no espaço produto, eu vou também tomar uma vizinhança produto, por que não? Uma vizinhança U de Z e uma vizinhança J do T0, tais que a imagem de U vezes J esteja contida em V. Muito bem. O caminho H0, para esse zero fixado, é um caminho, portanto, é uma aplicação contínua. E, portanto, existe uma vizinhança. Lembra da noção de... contínua. Então, existe uma vizinhança do ponto T0, tá? H de Z0, T0 está evidentemente em V, porque V é uma vizinhança. Portanto, por continuidade, existe uma vizinhança do ponto T0, tal que H0T continua em V para todo T em J. É só continuidade. Se eu substituo o T o T0 por um ponto T suficientemente próximo, numa pequena vizinhança J, a imagem continua estando dentro do aberto V, tá?
E não há nenhum problema em tomar esse J, essa vizinhança, como sendo um intervalo fechado, tá? Estamos falando de vizinhança dentro do 0,1, tá bom? É restrito ao 0,1. E aí a gente considera o conjunto A dos caminhos que satisfazem isso aqui, que satisfazem que A de J está contido em V. Então, pegamos um intervalinho, pegamos no intervalo 0,1, pegamos no intervalo 0,1 um intervalinho J, tá? Pegamos o intervalinho J, que tem a propriedade de que H0 de T, quer dizer que a imagem do caminho H0, a imagem pelo caminho H0 desse segmentinho está contida em V. Tá? A imagem desse segmentinho pelo H0, HZ0 de J, está contida em V, que é o que diz essa propriedade aqui, essa afirmação aqui, tá? Isso pelo H0, pelo HZ0. E agora, nós chamamos A o conjunto de todos os caminhos que satisfazem essa propriedade. Então, A é o conjunto de todos os caminhos de 0,1 em Y que satisfazem a propriedade que a imagem do J está contida em V. Tá? Esse conjunto A é um aberto do conjunto dos caminhos por causa do modo como a topologia compacta aberta foi definida. Tá? O A é uma vizinhança, é um aberto e evidentemente contém o H de Z0. Tá? Contém o H de Z0, que é o que está dizendo essa figura. Então, eu encontrei um aberto, uma vizinhança aberta do caminho HZ0, na topologia que nos interessa, que é a topologia compacta aberta, encontrei uma vizinhança aberta do caminho HZ0. Tá? Tá claro? Bom, agora vejam, esse A é uma vizinhança aberta do HZ0. A gente está supondo que a aplicação H é contínua. Essa é a nossa hipótese. Então, para Z suficientemente próximo, todos os caminhos HZ com Z suficientemente próximo também estarão dentro desse aberto. Estou lendo o que está escrito aqui, como H é contínua, que é a nossa hipótese, há uma vizinhança U do Z0, tal que, para todo Z em U, o respectivo caminho HZ está contido na vizinhança A. Tá? Enfim, só continuidade. Mas o que significa dizer que HZ está em A? Significa dizer que HZ de T está em V para todo o T em J. Tá? Significa dizer exatamente isso aqui. De acordo? Então, eu encontrei, finalmente, depois, com esse argumento, encontrei, primeiro, uma vizinhança J do T0, tá? E, em seguida, uma vizinhança U do Z0, com a propriedade que HZ de T pertence a V para todo o Z em U e para todo o T em J. Isso é exatamente o que eu queria provar. Tá? Isso é exatamente era exatamente o nosso objetivo. Tá bom? Enfim, é um argumento possivelmente difícil de transmitir, de absorver assim na tela, a primeira vez que você vê, mas é um argumento que não tem mistério nenhum. É um argumento bastante geral, de fato, se você parar para pensar. Estamos apenas usando o que estamos trabalhando no espaço-produto, tá? O modo como o Hzinho e o H maiúsculo se relacionam, a única coisa que aparece aí. E, enfim, eu acredito que para absorver completamente, vocês precisaram meditar um pouquinho, mas não tem nenhuma pegadinha no argumento, tá? Procedimento bastante linear. Então, com esse argumento fica mostrado, então, que se o Hzinho é contínuo,
então a aplicação H também é contínua, tá? Alguma dúvida que vocês tenham sobre esse argumento, podem falar, evidentemente. Eu estou apresentando a prova também como um modo de dar tempo de absorver a topologia compacta aberta, mas é claro que é uma prova meio complicada de... Não que ela seja longa, ela está toda na tela, essa primeira metade, mas um pouquinho complicada de transmitir assim online. Exige um pouco de meditação. E a prova em sentido contrário é muito parecida, a prova da recíproca. Vamos agora supor que H é contínua. H, lembrando, é uma aplicação que vai do Z vezes o 0,1 no Y, né? No Y. O que a gente quer fazer... Bom, mas não é essa que interessa que interessa considerar para esse argumento. Agora, a gente supõe que H é contínua e quer provar que H minúscula é contínua, que H minúscula é contínua. O que isso significa? H minúscula é uma aplicação que vai do Z, tá? Vai do Z para o espaço dos caminhos de 0,1 em Y. Então, o que a gente vai fazer? Vai considerar um ponto qualquer aqui, um ponto Z0 qualquer, vai considerar o respectivo caminho, HZ0, tá? Vai considerar uma vizinhança desse caminho, e basta tomar uma vizinhança que pertença à base de abertos da topologia compacta aberta, porque toda vizinhança contém um elemento da base. Então, a gente considera uma vizinhança do caminho HZ0 no espaço C01 e escolhe uma vizinhança da base, uma dessas aqui, tá? E aí a gente quer encontrar, formalmente é análogo ao que estava dizendo antes, quer encontrar uma vizinhança U aqui, isso aqui é o V, quer encontrar uma vizinhança U dentro do Z que seja enviada lá pela aplicação. Como é que fazemos isso? Tá? Como é que fazemos isso? Primeiro, usando o fato de que H é contínua, aqui nós temos, na definição da vizinhança, nós temos tempos T0, T1, Tn, e temos abertos V1, Vn do espaço Y. Como H é contínua, cada pré-imagem, e por definição, H de Z0 T está em VI, vou escrever dessa forma, assim, H de Z0 TI menos 1 TI está contido em VI, para todo I, nós temos isso. O V é um aberto, então a pré-imagem dele é um aberto, a pré-imagem é H-1 de VI, é uma vizinhança, é um aberto que contém esse espaço. É um aberto que contém Z0 vezes TI-1 TI, tá? Então temos a seguinte, vou tentar fazer aqui uma outra figura, que não deve ser confundida com aquela, deixa eu separar aqui. Nós temos, então, aqui o espaço Z vezes 0,1, tá? Temos o ponto Z0 em Z, e temos o segmento TI menos 1 TI, deixa eu pegar aqui, temos o segmento, assim, 0, 1, temos o segmento TI menos 1 TI, aqui dentro do intervalo 0,1, e a gente tem, então, encontrou uma vizinhança, H-1 de VI, encontrou uma vizinhança desse segmento. H-1 de VI é uma vizinhança do segmento Z0 vezes TI menos 1 TI.
Como o segmento é um compacto, nós podemos encontrar dentro dessa vizinhança uma outra menor, que eu vou marcar em verde, uma outra menor que seja um retângulo, que seja algo assim. Tá? Que seja assim. Por isso que eu estou marcando aqui em verde, é uma vizinhança da forma U vezes TI menos 1, enfim, é um conjunto da forma U vezes TI menos 1 TI, que está contido dentro do H-1 do VI. Tá? Então, para cada I, a gente encontra um conjunto como esse. E agora, se você tomar a interseção desses conjuntos, tomar U, interseção U1, etc., UN, o que satisfaz esse conjunto? Satisfaz que se você está em Z em U, o HZ de T, que é o Hzinho Z de T, que é o H de Z de T, está dentro do VI, porque todos esses U's todos eles foram construídos de modo a que o produto esteja contido na pré-imagem. Portanto, quando você aplica o H no UI vezes o segmento TI menos 1 TI, você cai dentro do VI. Por maioria de razão, isso acontece se você se restringir à interseção de todos eles. Portanto, HZ de T está em VI para todo o T em TI menos 1 TI, e isso é o que a gente queria provar. É isso que significa essa condição aqui. Tá? É exatamente isso que significa essa condição aqui, de pertencer a esse conjunto aberto. Ok? Então, de novo, não há nada nessa demonstração além de enfim, fazer um raciocínio e usar a definição da topologia compacta aberta. Tá? Esse argumento, de fato, é bastante abstrato, tem pouco a ver com homotopia, tem mais que ver com o modo como você, a partir de uma aplicação definida num espaço-produto, constrói uma aplicação no conjunto dos caminhos, no caso aqui, e como as noções de continuidade num lugar e no outro se relacionam, tá bom? Então, resumindo, nós vimos que a uma homotopia podemos associar, a cada homotopia podemos associar uma aplicação como essa aqui, a aplicação H, e essa aplicação vai ser contínua, de fato, somente se a H maiúscula original for contínua, tá bom? Muito bem. Então, agora podemos, com essa informação aí, podemos provar essa proposição, que é um passo decisivo no sentido de chegar ao resultado que a gente quer. Aqui no resultado sobre o levantamento de homotopias. De fato, essencialmente, já está aqui. Eu vou explicar o enunciado com uma figura e depois a gente vai ver a prova, que eu acredito que não é muito longa. Então, a gente tem um homeomorfismo local definido do espaço X no espaço Y, tá? E a gente tem um outro espaço aqui, esse é o Y, e tem espaço Z, e tem duas aplicações F e G de Z em Y, tá? São duas aplicações contínuas. E a gente vai supor que elas são homotópicas, tá? Que existe uma homotopia entre a aplicação F e a aplicação G. Tá? Existe, então, uma homotopia que está definida de Z... A homotopia está definida de Z por 0,1 em Y, tá? Aqui está o X, está o F, tá? E a gente está supondo, então, que existe uma homotopia H
entre essas duas aplicações, portanto, uma aplicação de Z por 0,1 em Y, a qual, e esse é o enunciado da proposição, a qual pode ser levantada. Então, qualquer homotopia pode ser levantada a um H-til aqui, mais precisamente, dado qualquer levantamento G0-til, desculpa, eu não devia ter chamado de FG, porque não é essa a notação, elas são chamadas G0, G0 e G1. Então, dado qualquer levantamento aqui, dado qualquer levantamento G0-til do G0, dado qualquer levantamento G0-til do G0, afirma a proposição, existe uma única maneira de levantar o H, existe um único levantamento H-til do H, que satisfaz isso aqui, que vai ser uma homotopia entre duas aplicações, e uma delas é o próprio levantamento G0-til do G0 que a gente escolheu, tá? Então, a primeira parte da proposição é que existe esse levantamento. É possível levantar uma homotopia H ou uma homotopia H-til, e além disso você pode escolher que esse levantamento comece no G0-til. A primeira afirmação é que existe essa homotopia. E a segunda afirmação é que a transformação final dela, a transformação final desse levantamento, a G1-til, é um levantamento do G1. Tá? Isso também generaliza um fato que a gente analisou bem mais cedo no curso, é uma abstração de algo que a gente já provou, então que você pode levantar homotopias. Esse levantamento, você pode escolher qual é o levantamento do G0 que você quer tomar como ponto de partida. Uma vez feita essa escolha, o levantamento da homotopia é único, e, como seria de se esperar, a aplicação final da homotopia, a aplicação H-til ponto 1, é um levantamento do G1 aqui. Tá? Esse é o significado da proposição. Tá certo? Vamos então, a prova é bastante linear. Qual é a ideia da prova? A gente quer levantar homotopias, de acordo? A hipótese é que o nosso homeomorfismo local tem a propriedade de levantamento de caminhos. Então, por definido por hipótese, caminhos podem ser levantados. Tá bom, então como é que a gente, sabendo que caminhos podem ser levantados, a gente usa isso para levantar homotopias? A gente vai usar a proposição anterior, que diz que uma homotopia pode ser vista, pode ser interpretada como uma aplicação do Z no espaço dos caminhos. Tá? A gente usa essa proposição anterior para fazer um pouco o dicionário entre levantar homotopias e levantar caminhos. Bom, vamos olhar isso com detalhe. Você associa ao H essa aplicação Hzinho que foi definida antes, obtida a partir dela, e, então, a cada ponto Z do espaço Z, temos associado um caminho HZ, tá? E como nós estamos supondo que é possível levantar caminhos, e é possível, de fato, de maneira única, essa hipótese, de maneira única, escolhendo, uma vez escolhido o ponto inicial, o que a gente faz é, para cada HZ, vamos considerar o levantamento dele, H-til-Z, que tem como ponto inicial o G0Z. Deixa eu fazer aqui uma figura para ajudar todo mundo a entender onde é que nós estamos. De novo, X, Y, e agora a gente está considerando
caminho HZ definido de 0,1 em Y, tá? HZ é um caminho aqui, tá? E a gente toma, e ele começa, como esse caminho é obtido a partir da homotopia, ele começa, lembra, em G0 de Z e vai até G1 de Z. Tá? Porque é o caminho associado à homotopia entre a aplicação G0 e a aplicação G1. Ele é a trajetória que o Z realiza, tá? À medida que a homotopia, que o tempo da homotopia passa de tempo igual a 0 até tempo igual a 1. Tá? Então, a gente escolhe aqui, como ponto de partida, ponto inicial, o G0 tio de Z, e, usando a propriedade de levantamento de caminhos, a gente levanta e obtém, então, um caminho lá em cima, esse caminho aqui, H tio de Z, de 0,1 em X, o único levantamento. Tá? Agora, vejam, todas as aplicações aqui são contínuas. O HZ é um caminho, é uma aplicação contínua, o levantamento também é um caminho em X, também é uma aplicação contínua. E o que mais é que a gente sabe? A gente sabe que se eu tomar Zs próximos, os respectivos HZs estão próximos. Por que eu sei isso? Porque a homotopia é uma aplicação contínua, portanto, a Hzinha também é uma aplicação contínua, a proposição que a gente acabou de provar. Portanto, para Zs próximos correspondem caminhos Hz que estão próximos. De acordo? Isso é a continuidade que a gente acabou de provar. Que o H minúsculo e o H maiúsculo, um deles é contínuo somente se o outro também é. Como a gente está supondo que o H é uma homotopia, o Hzinho é contínuo, e, portanto, a pontos Z próximos correspondem caminhos HZ que estão próximos. De acordo? Muito bem. Por outro lado, a pontos Z próximos também correspondem, essa função G0 tio, essa aplicação G0 tio também é contínua. Tá? Eu tenho que o caminho HZ aqui embaixo depende continuamente do ponto Z, e o ponto onde eu vou fazer o levantamento também depende continuamente do ponto Z. Então, a partir daí eu posso dar um salto. Se esse caminho depende continuamente do ponto Z, e o ponto inicial também depende continuamente do ponto Z, então o levantamento depende continuamente do ponto Z. Por que isso? Porque eu já provei, nós já provamos aqui, que o levantamento depende continuamente dos dados do problema, ou seja, depende continuamente desse caminho e desse ponto inicial. De acordo? Vou repetir porque isso é um ponto importante, é o ponto onde a gente está juntando as peças todas, tá? A gente está querendo, ao chegar aqui, está juntando dois tipos de peça. Ou o H depende continuamente do caminho HZ, depende continuamente do ponto, por causa da proposição que nós acabamos de provar, dessa proposição aqui, dessa proposição. Uma vez que o H é maiúsculo, é contínuo, essa função é contínua, tá? Primeira coisa. Então, o Hz depende continuamente do ponto Z. Isso aqui também tem um errinho, deveria ser assim. É evidente que a função G0 tio é um levantamento, por definição, é uma aplicação contínua. Então, nessa figura, esses dados aqui, o caminho e o ponto inicial do levantamento, dependem continuamente do ponto Z. Muito bem. Agora entra a outra peça que se chama continuidade do levantamento. Essa outra peça é essa proposição aqui. O levantamento depende continuamente do caminho que você está levantando e do ponto inicial do levantamento. Tá? O A aqui significa um caminho que você está querendo levantar, essa figura aqui. O A é o caminho que você está querendo levantar,
e X é o ponto onde você vai iniciar esse levantamento. Então, esta proposição diz que, então, o ATIL depende continuamente desses dados aí. O ATIL é uma função contínua do caminho que você está querendo levantar e do ponto onde você faz esse levantamento. Então, se no nosso caso... Se no nosso caso isso aqui varia continuamente com Z, isso aqui varia continuamente com Z, concluo que esse levantamento varia continuamente com Z. Então, esse é o conteúdo desse parágrafo aqui. Aplicação dada por Z vai em H-til Z, essa aplicação é contínua. O levantamento depende continuamente do ponto Z. Isso quer dizer que o H-til é uma aplicação contínua. E se o H-til minúsculo é uma aplicação contínua, então, usando de novo a proposição, essa última proposição, que era C, somente C, então, a homotopia associada à função H-tilzão associada ao H-tilzinho, associada neste sentido, é uma aplicação contínua. Eu estou usando os dois lados dessa proposição. O primeiro lado, para dizer se o H é contínuo, o Hzinho é contínuo. Aí usei essa e outras ferramentas para concluir que o levantamento H-tilzinho é contínuo. E agora volto a usar a proposição, mas em sentido contrário, para dizer que essa aplicação é uma aplicação contínua. Tá? Eu construo essa aplicação H-til dessa forma. Tá bom? Então, como eu disse, a ideia do levantamento de homotopias, que a gente está provando, é transformar o problema em um problema de levantamento de caminhos. Como? Por essa relação entre a aplicação H, a homotopia que é dada, e a aplicação H minúsculo, que está formulada em termos, tem valores, os valores dela são caminhos. Tá? E, felizmente, a continuidade de uma é equivalente à continuidade da outra, e a gente usa os dois lados. Vai do H, da continuidade do H para a continuidade do Hzinho, usa a continuidade do Hzinho para concluir a continuidade do H-tilzinho, e volta, usa a proposição no sentido contrário, para concluir que esse H-til é uma aplicação contínua. E essa aplicação contínua, a gente só tem que fazer as contas. É a homotopia que a gente quer lá em cima. É realmente a homotopia entre G0 e G1 que a gente quer lá em cima. Só tem que fazer a conta. H-til0 é igual a H-tilzinha 0, H-tilzinha Z de 0, e isso é o G0-til. E, então, de fato, a aplicação começa no G0-til, como eu prometi, isso é uma das primeiras condições. A outra condição é que é um levantamento do H, então só tem que fazer a conta, f de H-til de ZT é f de H-til Z de T, e como o H-til-Z é um levantamento do HZ, isso dá essa expressão aqui, a qual é o próprio H. Tá? Então, essa relação aqui mostra que F composta H-til é igual a H. Tá? E o H-til é um levantamento, é isso que está sendo provado aqui. Que o H-til é de fato um levantamento do H. E em particular, isso também significa que o H-til-Z.1, tá? Que F composta H-til ponto 1 é o nosso G1. Quer dizer, como está escrito no enunciado da proposição, a aplicação final do H-til, aquela que corresponde a T igual a 1, é o próprio, um levantamento do G1. É um levantamento do G1. Tá bom? Então, isso prova a existência prova essa proposição. Encontramos uma aplicação H-til, que é uma aplicação H-til, que é um levantamento do H, começando em G0-til, no levantamento do G0 escolhido, e cuja aplicação final é
um levantamento do G1. Tá? Essencialmente, nos diz que nós... bom, isso é a proposição que afirma que homotopias podem ser levantadas desde que o espaço... desde que essa aplicação seja um homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos. Ok? O argumento dá uma volta aqui, tá? Temos que manter a bússola, temos que manter o nosso norte. Nós estamos apontando para provar aquela proposição, que, aliás, eu vou reenunciar em seguida, vou relembrar, de levantamento de homotopias, mas, essencialmente, nós já estamos lá. Então, a proposição é essa aqui. Se nós temos um homeomorfismo local F com a propriedade de levantamento de caminhos e temos dois caminhos homotópicos na base, tá? A e B, intervalo 0,1. Então, se eles são homotópicos, então eles, o respectivo, escolhendo um certo ponto base aqui em cima, então são dois caminhos, deixa eu desenhar aqui, dois caminhos com ponto inicial y0, y1, seu caminho A, o outro tem os mesmos pontos inicial e final também, o A e o B, tá? Aí você escolhe um ponto aqui em cima na fibra do y0, tá? E você levanta o A. Por hipótese, existe uma única maneira de levantar o A com esse ponto como ponto base. Você levanta o B, e a proposição diz, para começo de conversa, que se eles começam no mesmo ponto, então eles terminam no mesmo ponto, se o ponto inicial coincide para as duas curvas, para os dois caminhos, então o ponto final também coincide, e além disso, esses dois levantamentos são homotópicos. Tá? Além disso, os levantamentos lá em cima são homotópicos. Tá? Isso é algo que a gente provou no caso específico do círculo, que era verdade. E o fato, por exemplo, no caso do círculo, vamos parar para pensar num exemplo. No caso do círculo, você pode pensar no caso particular em que o A e o B são caminhos fechados, tá? Que dão um certo número de voltas ao círculo. Como a gente está supondo que eles são homotópicos, o número de voltas tem que ser igual, o grau tem que ser igual. Tá? Quando você levanta, o atil e o betil não são necessariamente fechados. Pelo contrário, só são fechados se o A e o B forem homotópicos a zero. Né? Homotópicos é uma constante. Então, lá em cima eles não são fechados. E a gente já sabe, nesse exemplo, que se o x0 é o mesmo para os dois caminhos, o x1 tem que ser o mesmo para os dois caminhos. Porque aí, nesse caso particular, x0 e x1 são pontos na reta. E a diferença entre o x0 e o x1 é igual a 2π vezes o grau do caminho. Como a gente está supondo que o A e o B são homotópicos, o grau é o mesmo. Então, a diferença entre o x1 e o x0 tem que ser a mesma, porque é 2π vezes o grau. E nesse caso, não tem nem graça dizer que o atil e o betil são homotópicos, porque nesse caso o x seria a reta real, e na reta real, dois caminhos quaisquer que tenham o mesmo ponto inicial, o mesmo ponto final, são homotópicos, porque a reta é um espaço simplesmente conexo, né, contrátil, tá? A gente já sabia esse conteúdo aqui, no caso particular do recobrimento do círculo, mas o que a gente está fazendo é concluir que ele é geral, tá? De acordo? Essa proposição é essencialmente um corolário um corolário da aplicação da proposição anterior. A gente toma um caso particular aqui em que o Z é o intervalo 0,1 também. Tá? A gente pega uma homotopia
eu vou, de fato, repetir a figura aqui. Pega uma homotopia entre o A e o B, uma homotopia H entre A e B, levanta do jeito que foi descrito na proposição anterior, tomando como aplicação de partida, então, vou fazer aqui a figura X, X, Y, o Z é o intervalo 0,1, toma os dois caminhos A e B, e aí levanta um deles, tá? Levanta o A, tomando como ponto de partida o x0 escolhido, aqui o ponto final é x1, e agora, então fazemos esse levantamento, exatamente a construção que foi feita antes, e obtemos a aplicação HTIL, essa aplicação HTIL de 0,1 por 0,1 em x, que é um levantamento do H. E se nós isso. Então, sabemos que pela proposição anterior, esse levantamento vai ter o que eu quero provar. Antes disso, fazemos esse levantamento tal como na proposição anterior, tá? Propriedades. A projeção, quando eu tomo um caminho intermediário qualquer, a projeção pela F de HTIL 0T, que é o H de 0T, é sempre constante igual a Y0. Tá? A homotopia não mexe o ponto inicial e não mexe o ponto final, porque a gente está falando de homotopia relativa. Não mexe o ponto inicial nem o ponto final. E, portanto, a imagem do HTIL 0T e a imagem do HTIL 1T são constantes. A primeira é constante igual a Y0 e a segunda é constante igual a Y1. Quer dizer, ao longo do... Quando você faz esse levantamento HTIL, para cada T, você tem um caminho que o tempo todo a imagem dele a imagem do ponto inicial Y0 e a imagem do ponto final Y1, tá? Então, o HTIL de 0T pertence à pré-imagem, à fibra do Y0, e o HTIL de 1T pertence à fibra do Y1. De acordo? Mas, a priori, esses pontos dependem do T. A priori, esses pontos dependem do T. Só que a fibra é discreta. As fibras do Y0 e Y1 são conjuntos discretos. Se o HTIL 0T está obrigado a ficar dentro da fibra, que é discreta, se ele está obrigado a ficar dentro da fibra, conforme nós acabamos de observar, e a fibra é discreta, então a única maneira disso acontecer de maneira contínua é que o HTIL 0T não dependa do T, e que o HTIL de 1T também não dependa do T. Quer dizer, embaixo a gente amarrou a homotopia, é uma homotopia relativa, ela não tem o direito de mexer os extremos. Ao fazer o levantamento, não é imediato que isso continue verdade, não é imediato que o levantamento não mexe os extremos, que o HTIL não mexe os extremos. Mas ela não pode mexer, de fato, é isso que a gente está provando. Não é imediato, mas é verdade. O levantamento não pode mexer os extremos, porque os extremos têm que ficar o tempo todo na fibra do Y0 e na fibra do Y1, tá? Pela continha que está aí na tela. E como as fibras são discretas, a única maneira de acontecer de ficar o tempo todo na fibra é ficar o tempo todo no mesmo ponto. Tá? Então, HTIL 0T e HTIL 1T não dependem de T, e, portanto, são iguais a x0 e a x1 para todo T. Então, lá em cima nós temos um levantamento ATIL e BTIL do A e do B,
temos essa homotopia acontecendo aqui, e é uma homotopia com extremos fixados, uma homotopia relativa. Levantamos todos esses sucessivos caminhos, e a figura, o que a gente está fazendo nesse argumento é mostrar que a figura é essa, que os pontos extremos não mexem, tá? Em particular, o caminho H-1, o caminho final desse levantamento, dessa homotopia, é um levantamento de B com ponto inicial no x0. Eu fui meio apressadinho em colocar ali o betil, mas de fato eu não sei que aquele caminho final seja o levantamento betil. O que eu sei é que é um levantamento do B, o qual, pelo argumento que acabamos de apresentar, tem como ponto inicial x0 e como ponto final x1. Tá? Porque isso é verdade para todo o T. Mas eu falei um levantamento do B tendo esse ponto inicial x0. Mas nós temos unicidade do levantamento. Então não é um, é o. O ponto 1 tem que ser o betil. Tá? De acordo? Com isso a gente termina então a prova dessa proposição. O que fica dessa quase uma hora de explicação? O que vocês devem lembrar? Vocês não vão lembrar da prova, e a prova também não tem nada que seja muito memorável mesmo. Esses argumentos são basicamente a aplicação das definições. Mas o que é importante que vocês fixem é o seguinte: quando você tem um homeomorfismo local com a propriedade única de caminhos, não só por hipótese, você pode levantar caminhos de maneira única, mas se você começar com dois caminhos homotópicos no Y, na base, ou respectivos levantamentos com o mesmo ponto inicial dado, tem o mesmo ponto final, e são homotópicos também. Uma homotopia relativa, uma homotopia que não mexe os extremos. Tá? Como é que a gente conseguiu esse milagre de garantir que não mexe os extremos? Porque os extremos estão amarrados dentro das fibras do Y0 e do Y1. Os extremos não podem ir para lugar nenhum. Tem que ficar dentro da fibra do Y0, o extremo inicial, e dentro da fibra do Y1, o extremo final. Acontece que as fibras são discretas, por se tratar de um homeomorfismo local, então isso obriga, de fato, a que os extremos, lá em cima, os extremos também fiquem fixados. Tá? Esse jogo de cintura aqui foi para dizer uma homotopia relativa em Y sempre levanta de maneira única a uma homotopia relativa no X. E é evidente que um fato como esse tem papel importante para a gente poder relacionar o grupo fundamental do X com o grupo fundamental do Y. Tá bom? Em particular, nós temos o seguinte corolário útil. Se F é um homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos, e o A é um caminho homotópico homoconstante, então qualquer levantamento atil é fechado e é homotópico homoconstante. Tá? Isso é um corolário simples do que foi dito, mas deixa eu explicar por que ele é simples. Né? Então, a gente está considerando um caminho definido em 0,1, caminho A, que é fechado e homotópico homoconstante. Então, vamos fazer essa figura, algo assim. Tá? Caminho fechado, com x0 igual a x1. E ele é homotópico ao caminho constante. Então, a afirmação é que quando você levanta esse caminho para o x, o caminho que você obtém começando em algum ponto da fibra, aqui a notação é y0, você pega qualquer ponto da fibra do y0, x0, considera o levantamento atil do A, e a afirmação é que, se o A é homotópico a uma constante, o levantamento
também é fechado e também é homotópico a uma constante. Tá? Vejam que é meio curioso, né? Quando você levanta um caminho fechado, não há razão, em princípio, para que o levantamento seja fechado. Mas esse corolário está dizendo que se o caminho lá embaixo for homotópico a zero, homotópico a uma constante, eu falo homotópico a zero, vício de linguagem, quero dizer homotópico a uma constante. Então, o levantamento é fechado e é homotópico a constante. Tá? Por que isso? Bom, você simplesmente aplica a proposição anterior escolhendo um B, escolhendo para B o caminho constante. Esse caminho constante. B constante igual a x0, a y0. Tá? O que é que você conclui daí? Primeiro, ao levantar o B pode ser levantado, né? Existe um levantamento B-til. Mas que levantamento é esse? Bom, o B é um caminho constante. Você sabe quem é o levantamento de um caminho constante? É a própria constante também, tá? Claro que o caminho B-til constante igual a x0 é um levantamento do caminho B constante igual a y0. E se é um levantamento, é o único levantamento, tá? Então, o B-til, esse é o ponto todo. Se o B é constante igual a y0, então o B-til é constante igual a x0. Porque esse caminho constante igual a x0 é um levantamento do B, com o ponto inicial certo, portanto, ele tem que ser o levantamento, por unicidade, tá? Bom, o que diz a proposição? Que se o A e o B são homotópicos, como a gente está supondo, então o A-til e o B-til têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final e são homotópicos. Mas o ponto final do B-til é o próprio x0. B-til é constante. B-til é constante. Então, se começa em x0, termina em x0. Isso quer dizer, tá? B-til de 1 é igual a x0. Portanto, o A-til de 1 também tem que ser igual a x0. Porque se eles começam no mesmo ponto, eles terminam no mesmo ponto. Então, isso quer dizer que, para fazer a figura direito, eu devo fechar o A-til. O A-til é fechado. Tá? O A-til é fechado. E o A-til e o B-til são homotópicos, portanto, o A-til é homotópico a uma constante. A saber, ele é homotópico a constante B-til, que é um ponto, é um caminho constante no ponto x0. Tá certo? Então, resumindo, se dois caminhos embaixo forem homotópicos, os respectivos levantamentos são homotópicos também, e em particular se tem os respectivos levantamentos com ponto inicial dado x0, são homotópicos e têm o mesmo ponto final x1. O ponto final dos dois é o mesmo. Ok? Nós vamos fazer uma aplicação, vamos dar uma pausa aqui, porque é muita teoria sendo injetada, embora não haja nada muito profundo aqui. Realmente a coisa importante de vocês lembrarem é a conclusão, essa ideia de que se os caminhos são homotópicos, eu tenho um homeomorfismo local com propriedade de levantamento de caminhos, se os caminhos são homotópicos em y, então eles são também, os respectivos levantamentos são homotópicos em x. Mas, enfim, não deixa de ser bastante teoria, então a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para exibir, para calcular um grupo, o grupo abeliano, um grupo fundamental de um certo espaço topológico, e que será o primeiro grupo fundamental que nós encontramos que não é abeliano, tá? O espaço topológico é chamado algarismo 8, e é essa figura que está aí. O algarismo 8 é a união de dois
círculos. Eu marquei em cores diferentes, porque isso vai ajudar na apresentação. O algarismo 8 é a união de dois círculos que têm um ponto de interseção, que se intersectam num único ponto aqui, tá? É um espaço topológico simples, mas já tem uma riqueza enorme, em particular, o grupo fundamental do algarismo 8 é um grupo que não é abeliano. De fato, o π1, isso eu vou justificar, o π1 do 8 é o grupo livre, vou explicar o que isso é o grupo livre com dois geradores. Tá? O qual, em particular, não é abeliano. Então, como é que a gente vai chegar nessa conclusão aqui? A ideia é que eu vou exibir para vocês um recobrimento, vamos chamar esse espaço aqui de X, X é o algarismo 8, e eu vou exibir um certo recobrimento desse espaço, tá? Eu vou exibir uma aplicação do recobrimento do espaço X, e aí vou usar a proposição anterior para mostrar que vou encontrar dois caminhos fechados, tais que o AB e o BA não são homotópicos. Eu até posso dizer já para vocês quem aqui é o A e quem aqui é o B. O A é o caminho vermelho, então o A é o caminho em que você começa aqui e dá uma volta ao círculo vermelho. Esse é um caminho fechado, tá? Ele representa um elemento do grupo fundamental do algarismo 8, tá? E o B é a mesma coisa, só que em azul, tá? O B é um caminho que começa no mesmo ponto distinguido aqui e que corresponde a dar uma volta nesse círculo aqui. Esse é o B. Bom. Então, esses dois caminhos, primeiro, eles não são homotópicos um ao outro, tá? Isso é corolário do que a gente vai dizer, mas, além disso, se você considerar AB, o que significa AB? Você começa nesse ponto aqui, dá uma volta ao A, e em seguida você dá uma volta ao B. Tá? Você faz a concatenação em que o A aparece primeiro e o B aparece depois. Alternativamente, você faz o produto B por A, ou seja, você percorre o B na metade do tempo, e em seguida você percorre o A na outra metade. São dois caminhos no espaço X, o produto do A pelo B e o produto do B pelo A. São caminhos distintos, evidentemente, porque no AB você vai fica primeiro na metade vermelha do espaço, enquanto que no BA você começa pela metade azul. Mas não é só que eles são diferentes, eles são não homotópicos. Tá? E a proposição anterior vai nos permitir dar uma justificativa convincente disso aí. Está claro que é o enunciado aqui? Esse será o primeiro exemplo de um grupo fundamental não abeliano. Então, a ideia da construção do espaço é a seguinte, está ilustrada aí no canto, no lado esquerdo. Eu vou explicar como é que é a construção. Então, para construir o espaço X-til é isso aqui, tá? E eu vou ilustrar uma aplicação P, uma projeção. Deixa eu trocar a cor aqui para não confundir com as cores então, esse é X-til, esse é X, e temos uma aplicação, uma projeção P aqui. Essa aplicação é uma aplicação de recobrimento. Eu vou descrevê-la, tá? Então, o que a gente faz? Eu descrevê-la e, ao mesmo tempo, descrever como é que a gente constrói o X-til. Como é que a gente constrói o X-til. Então, a gente começa com um ponto aqui no meio, e a gente inclui no espaço X um segmento que eu vou chamar, deixa eu ver como é que é, eu denotei aqui, não, então não vou começar assim, peraí.
A gente considera, ao mesmo tempo eu vou construir o espaço X e vou explicar quem é a projeção P, vai junto à construção, tá? Então, eu começo com um ponto aqui e mando esse ponto no ponto central, aqui no ponto distinguido do espaço, tá? Depois eu acrescento ao X til um segmento vermelho, marcado em vermelho, esse segmento vertical aqui, que eu vou chamar de segmento A. Tá? Então, o segmento A, vou botar uma seta nele, segmento A, eu estou acrescentando, incluindo no X-til, e o que a projeção faz com ele o que a projeção faz com esse segmento, quando você mexe aqui, sobe, o que a projeção faz é fazer a imagem percorrer o círculo. Então, a projeção desse segmento A é esse círculo vermelho girado no sentido anti-horário, tá? De acordo? Então, isso significa que esse ponto aqui também é um ponto enviado no ponto central. Esse segmentinho vertical é enviado sobre o círculo, dá uma volta completa. De acordo? Eu também vou colocar no espaço X um segmento vermelho apontando para baixo. Esse aí eu chamo de A inverso. Chamo de A inverso. E o que acontece com esse segmento é que quando você o percorre, a imagem está percorrendo o círculo vermelho, mas em sentido contrário. Daí o A inverso. Tá bom? Em seguida, eu coloco no X dois segmentos azuis. Esses dois segmentos azuis, onde eu estou colocando seta. Esse aqui eu chamo de B. E o que a projeção faz com esse segmento é que quando você percorre o segmento B assim, a imagem, pela projeção, percorre o B, aqui é o B, isso aqui é o A, percorre o B no sentido positivo também. Já o outro segmento, oposto, B-1, a projeção envia sobre, quando você se desloca assim no B-1, você percorre o círculo azul, mas em sentido contrário. Tá bom? Então, todos esses pontos que eu estou marcando em verde são enviados pela projeção no ponto distinguido ali do ponto de contato dos dois círculos. Tá? Isso não termina a construção do X-til, porque se terminasse, não seria um recobrimento, tá? Observem, por exemplo, que se eu parar aqui, no que eu já fiz, o ponto central verde tem um certo número de pré-imagens, que são 1, 2, 3, 4, 5 pré-imagens, tá? Enquanto que os demais pontos têm apenas 2 pré-imagens. O círculo vermelho, a pré-imagem dele, a pré-imagem do círculo vermelho consiste desse segmento e desse segmento. Então, pontos do círculo vermelho, excluído aquele verdinho lá, tem 2 pré-imagens pela aplicação neste momento. Eu ainda não terminei a construção. E, do mesmo modo, os pontos do círculo azul têm 2 pré-imagens, enquanto que esse senhor aqui, esse ponto central, tem 5 pré-imagens. A gente não termina a construção aí. O que a gente faz agora em cada um dos pontos extremo da construção, em cada um dos verdinhos, a gente acrescenta mais um segmento azul, que a gente também pode chamar de B, e tem o mesmo efeito. Então, aqui você tem mais um B. Tem mais um B. E vermelhos. Tem A e A inverso. Ok? Qual é a imagem de cada um deles pela
pela projeção, esse segmento B é enviado pela projeção no círculo todo. Na figura ele é mais curtinho do que esse outro, mas isso é completamente irrelevante. A gente não está fazendo geometria, a gente está fazendo topologia, a gente tem o direito de esticar coisas. Esse segmento B é enviado pela projeção no círculo completo. Tá? Esse vermelho aqui é enviado no círculo completo vermelho. Esse outro, que é o A-1, é enviado no círculo vermelho completo, mas em sentido contrário. E assim sucessivamente. A gente vai acrescentando, como vocês veem na figura, segmentos B, B-1, B, B-1, A, A-1, e aqui também A-1. Aqui A, e aqui A-1. E assim sucessivamente. Cada um desses pontos de chegada aqui, cada um desses entroncamentos, é um ponto que é enviado pela aplicação no ponto distinguido, lá no ponto de contato, e assim sucessivamente. Essa construção não termina, tá? Você vai acrescentando em cada vértice, mas mantendo a estrutura. De fato, o xistil é um fractal, o xistil é uma árvore, é um exemplo de uma árvore, um grafo, que é uma árvore, não tem ciclos, você nunca chega a fechar, a volta a fechar, é só uma árvore infinita, tá? E ela é um recobrimento, do algarismo 8, tá? É um recobrimento do algarismo 8, de acordo? Muito bem. Agora, o meu objetivo é provar que AB não é homotópico a BA. E, uma vez feita essa construção desse levantamento, isso vai ser muito fácil de fazer. Vamos supor que AB fosse homotópico a BA. O que eu vou fazer é levantar o caminho AB a partir... levantar para o xistil, levantar a partir do ponto central, levantar a partir desse ponto aqui no centro da figura, tá? Vou fazer a mesma coisa com o BA, e, pela proposição anterior, se o AB for homotópico ao BA, se fosse homotópico ao BA, o levantamento do AB e o levantamento do BA seriam homotópicos e teriam o mesmo ponto final. Eu até deveria dizer na ordem inversa, teriam o mesmo ponto final e seriam homotópicos. Vamos então levantar o AB a partir do ponto central do xistil, tá? Vamos ver, então eu vou percorrer o A, em seguida vou percorrer, perdão, tá, fiz errado, vou percorrer o A, e em seguida vou percorrer o B. Tá bom? Então, eu não consigo manter esse laser aí aceso o tempo todo, mas vocês pensem que eu estou fazendo isso, tá? E eu vou agora reproduzir isso, em seguida vou reproduzir no xistil. Tá bom? Então, estou começando aqui, vou levantar o A, e se eu começo aqui, só tem uma maneira de levantar o A, só tem um caminho, uma direção que eu posso ir, que começo aqui, levanto o A, e a essa altura, de novo, começo no centro, e vou dar uma volta ao A e fazendo o levantamento. O levantamento é isso aqui. Esse segmento que é projetado, esse segmento que vai de um ponto verde para o outro, é projetado no A. De acordo? Mas isso é só metade do caminho. A outra metade, eu agora vou percorrer o B. Tá? E, ao percorrer o B, eu vou querer levantá-lo. Então, já levantei o A aqui, e agora eu vou levantar o B, para o xistil.
Bom, só tem uma maneira de levantar, a gente já sabe que o levantamento é único, a maneira de levantar é fazendo isso. Tá? Então, o levantamento do AB é esse caminho que eu estou percorrendo aqui. Tá? Então, vou assinalar aqui em alguma cor. Pode ser verde. Em alguma cor aqui, esse ponto é o ponto final do levantamento de AB. Certo? De novo, para ter garantia que está todo mundo entendendo. Percorro A e em seguida percorro B. Vou levantar isso. Como é que eu faço? Levanto o A, só tem um jeito. Levanto o B, só tem outro. Só tem esse jeito. Então, o ponto final do levantamento de AB é esse ponto aqui. Agora vamos fazer o contrário. Vamos levantar primeiro e em seguida o A. Procedendo do mesmo modo, eu começo aqui, eu vou levantar primeiro o B, e só tem um jeito de fazer isso, que é esse aqui. E em seguida, na segunda metade do tempo, eu vou levantar o A. Então, o levantamento de BA é esse que está aqui. Isso significa que o ponto, esse aqui, é o ponto final do levantamento de BA. Tá? Esse aqui é o ponto final do levantamento de BA, esse aqui é o ponto final do levantamento de AB. Ora, esses dois pontos são diferentes. Tá? Esses dois pontos são diferentes. E a proposição dizia que se o AB fosse homotópico ao BA, os respectivos levantamentos com o mesmo ponto inicial teriam que ter o mesmo ponto final. Portanto, eles não são homotópicos. Logo, a classe de AB é diferente da classe de BA. Então, classe de AB. Noemi está perguntando se é comum que recobrimentos sejam fractais. Não necessariamente, mas essa é uma situação típica, Noemi, porque o grupo fundamental, vou já explicar o que isso significa. O grupo fundamental do algarismo 8 é o produto livre de dois geradores. E esse grupo é fractal por natureza, tá? Então, não é surpreendente que o recobrimento tenha características fractais, porque o próprio grupo é fractal, tá? E, no fundo, o grupo pode ser bem representado por o próprio Xixil é uma representação do grupo livre com dois, uma maneira de desenhar o grupo livre com dois geradores. Então, não é surpreendente. Por outro lado, observem que, de repente, aqui no meio, a gente falou sobre grafos e árvores lá no início, numa das primeiras aulas, e parecia que o assunto estava esquecido, apareceu de repente aqui, mas não tem muita surpresa não, tá? Porque o próprio algarismo 8 é um grafo, tá? Ele é um grafo com um vértice e duas arestas. O vértice está marcado em verde e as arestas estão marcadas em azul e vermelho. Ele pode ser representado de outras maneiras como grafo, mas essa é mais simples. Então, não é tão surpreendente que um grafo tenha como recobrimento outro grafo, no caso, uma árvore. Agora, enfim, é específico desse exemplo aqui. Tá? Específico desse exemplo. Então, o que significa dizer que o logo AB é diferente de BA?
O pi1 deixa eu voltar para cá. O pi1, eu disse que o pi1 do 8 é o grupo livre com 2 geradores. O que isso significa? Você pode representar o grupo da seguinte forma. Você tem A, pertence ao grupo fundamental. Tem B, que também pertence ao grupo fundamental. Tá? O grupo fundamental consiste de todas as palavras formadas com as letras A, B, A inversa e B inversa. Tá? Todas as palavras formadas com essas 4 letras. Com a seguinte, eu preciso explicar porque eu chamo de grupo livre. É que 2 palavras são o mesmo elemento do grupo somente se forem a mesma palavra. Quer dizer, você não tem redundância, não tem palavras diferentes representando o mesmo elemento do grupo. Grupo livre é isso. A gente já falou aqui sobre produto livre, amalgamado. Aqui é o conceito de produto livre. Você tem esses 2 geradores, o A e o B, você usa como letras, precisa usar as inversas também, então você tem 4 letras, e você forma todas as palavras finitas. Palavra significa uma sequência finita, produto finito, usando essas 4 letras, com a observação que 2 palavras que pareçam distintas são elementos distintos do grupo. Em particular, a palavra AB é um elemento do grupo que não é a mesma coisa que BA. AB e BA são palavras diferentes, portanto, representam elementos distintos do grupo. Produto livre é isso. As palavras formadas com geradores, palavras diferentes, representam necessariamente elementos diferentes do grupo, tá? Esse aqui é o produto livre. E você pode fazer o produto livre com qualquer número de geradores, esse é o mais simples, é o produto livre com dois geradores. No que eu disse, só tem uma imprecisão, só tem uma coisa que eu não fui muito... de fato, do jeito que eu falei, está errado. Existem algumas palavras que parecem diferentes, mas são iguais. A saber, A vezes A menos 1 é a mesma coisa que o elemento neutro. E B menos 1 também é a mesma coisa que o elemento neutro. E A menos 1, A é a mesma coisa que o elemento neutro. E B menos 1, B também é B menos 1, B. Ok? Então, não é que palavras diferentes sejam necessariamente... Não é que não haja nenhuma redundância, não haja nenhuma duplicidade. Existem essas aí, essas relações. Um elemento multiplicado pelo inverso dá o elemento neutro, tá? Mas só isso, só existe isso. Todas as outras palavras, 2 palavras que não possam ser transformadas uma na outra por meio da aplicação dessa regra, dessas 4 regrinhas aí, as regrinhas triviais de que um elemento vezes o seu inverso dá o elemento neutro, quaisquer outras palavras que não possam ser transformadas do mesmo modo, desse modo, uma na outra, são elementos distintos do grupo. Tá? Bom, AB e BA não podem ser transformadas uma na outra usando essas regras, portanto, elas são elementos distintos do grupo. Tá? Então, não é incomum grupos fundamentais serem apresentados dessa forma por meio de geradores, e quando não há nenhuma relações entre os geradores, além das relações triviais, dessas relações aqui, quando não há mais nenhuma relação, a gente diz que o grupo é livre.
tá? Livre de redundância, livre de relações, tá? Eu não sei se eu tenho espaço aqui, mas eu queria mostrar para vocês um outro exemplo aqui, não tem nada a ver com isso, mas é só para fazer uma comparação. Exemplo, o toro, T2, tá? O toro. Nós já calculamos aqui o grupo fundamental do toro, tá? O grupo fundamental, o toro é o círculo vezes o círculo. E o grupo fundamental dele, do toro, é o produto do grupo fundamental do círculo por ele mesmo, é Z vezes Z. Ok? Então, o grupo fundamental do toro é um produto de dois grupos de Z por Z. Como é que a gente pode entender essa relação? A gente pode olhar da seguinte forma. Vamos desenhar o toro. Vamos desenhar o toro. Ok? E no toro a gente pode considerar, eu consigo ver de maneira muito simples, dois caminhos que eu gosto muito. Um deles é esse aqui, o caminho que faz a volta à rosquinha, não importa muito se é num sentido, se é no outro. Esse caminho aqui eu chamo de caminho, vou chamar de caminho A. Esse é o caminho A. Eu gosto bastante. Tem um outro caminho que eu também gosto, fácil de desenhar, que é o círculo que dá a volta, o caminho fechado, né? Que dá a volta ao toro dessa forma, na outra direção, e esse aqui eu chamo de B. Tá? Então, A e B são geradores do grupo. A e B são geradores, geram o grupo fundamental, o π1 do toro. Tá? Quer dizer, todos os elementos do toro podem ser escritos como palavras usando A, B, A inverso e B inverso. Tá? Mas aqui existe uma relação. Neste caso, existe uma relação. A saber, quero trocar de cor aqui para assinalar melhor. Vou ter muita chance, não. A saber, existe a seguinte relação. A vezes B é igual a B vezes A. Nesse exemplo aqui, A vezes B é igual a B vezes A. Esses dois caminhos, o produto de A por B é homotópico ao produto de B por A. E isso acarreta que, nesse caso, o π1 do toro é abeliano. Ok? O produto é abeliano. E como é que a gente pode provar isso? Pode reproduzir o argumento que usamos para o algarismo 8, mas aplicado ao toro. Então, encontrar um recobrimento do toro, tá? Encontrar um recobrimento x-til do toro, a saber, o recobrimento, podemos tomar o recobrimento de R2 no toro, e usar a proposição anterior do mesmo jeito que usamos aqui, pegando o caminho A e o caminho B, levantando para o espaço de recobrimento R2, fazendo a mesma coisa com o B vezes A, e vamos descobrir que, nesse caso, se eu faço o levantamento do A e depois do B, se eu faço do B e depois do A, nesse caso eu termino no mesmo ponto, termino no mesmo ponto final. Então, esses dois levantamentos são dois caminhos em R2 com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Então, eles são homotópicos nesse caso. Os dois levantamentos são homotópicos, porque estamos em R2, que é um espaço contrátil, espaço simplesmente conexo, e eu tenho dois caminhos com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, eles são homotópicos. Se os levantamentos são homotópicos, então o próprio AB e o próprio BA são homotópicos também, que é o que eu estou dizendo. Tá?
Então, o que essas construções aqui estão dizendo é que nós podemos entender muito da estrutura do grupo fundamental pensando em termos de recobrimentos. E é por isso que a gente está estudando recobrimentos, tá? Eu fiz aqui meio apressado esse aqui, porque eu não tinha planejado falar sobre o toro, mas é um bom contraponto, ao caso do algarismo 8. No caso do algarismo 8, quando a gente faz essa análise com o espaço de recobrimento, a gente vê que a proposição maravilhosamente nos diz, nos dá uma maneira de decidir se dois caminhos são homotópicos ou não na base. Suba esses caminhos, levante para o recobrimento e olhe se o ponto final e o ponto inicial são iguais. Se não são iguais, então os dois caminhos não são homotópicos. Bom? Eu gastei um pouquinho mais de tempo com esse exemplo, porque a gente provou muita coisa, muito resultado, e vale a pena, enfim, se convencer que vale a pena, né? É bom entender por que vale a pena esse esforço. Ser livre implica não ser abeliano sempre? Sim. Veja, Fernanda, se você tem um grupo livre e você pega dois geradores do grupo e forma a palavra, vamos dizer que os geradores sejam A1, A2, AK. Vamos pensar no caso em que o grupo é finitamente gerado, tem um conjunto finito de geradores, A1, A2, AK. Considera a palavra A1, A2, ok? Considera a palavra A2, A1. São palavras diferentes. Então, representam elementos distintos do grupo. Porque ser livre significa que você olha para a palavra e você vê na palavra se ela representa o mesmo grupo ou não. E representam se somente se forem a mesma palavra. Com a trapacinha de que eu estou ignorando que a palavra A vezes A inverso é a palavra vazia, é o elemento neutro, etc. Tá? Então, um grupo livre nunca é abeliano. A menos que tenha um único gerador aí meio sem graça, né? É o grupo trivial. Tá bom? De fato, em algum sentido, os grupos livres são os grupos menos abelianos que existem. Tá? Ser abeliano é uma relação que você impõe aos geradores, que é uma relação brutal, muito, muito forte. Tá? Você veja, o grupo... Pergunta para vocês, quer ver se alguém... eu vou fazer aqui uma pergunta. Onde é que está o grupo? O Pi1 do 8. É o grupo livre com dois geradores. É o grupo de todas as palavras formadas com as letras A, B, A-1, B-1. Quantos elementos tem esse grupo fundamental? Bom, não é uma boa pergunta. Esse conjunto, não é uma boa pergunta. Porque ele é inumerável. Eu sei o que eu quero perguntar, mas eu não consigo perguntar com a linguagem que a gente tem. Pergunta da Noemi. Pode não ser abeliano, mas ter alguma relação não trivial, como ABC igual a CAB? Sim, sim. Então, esse seria um quociente de um grupo livre, né? Você tem os três geradores A, B e C, e você faz um quociente que mata algumas palavras, né? Você está colapsando algumas palavras no elemento neutro, então o grupo já não é mais livre. Existem palavras distintas como ABC e CAB que representam o mesmo elemento do grupo, mas não fica necessariamente abeliano por isso. Tá? Livre é muito não abeliano. Muito não abeliano. Tá bom? A pergunta que eu ia fazer para vocês, quero ver se vocês conseguem responder. Quantos elementos tem o grupo fundamental, o grupo livre com dois elementos? O grupo livre com dois geradores, quantos elementos ele tem que possam ser escritos com K letras? Alguém quer chutar aí
quantos elementos distintos do grupo fundamental, do grupo livre com 2 geradores, nós podemos escrever com K letras? Acho que está todo mundo meio verde em relação a essas noções de álgebra. Então, eu vou dar a resposta para vocês. Essencialmente, é 4 elevado a K. Nós temos 4 letras que podemos usar. Escrevemos as palavras com K letras. Em cada posição temos 4 possibilidades. Então, dá 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado a K. Eu digo essencialmente porque nós teríamos que descontar aí os casos em que a gente está multiplicando um gerador pelo seu inverso. Mas ainda assim fica um pouco menor, Rafael, você tem razão, fica um pouco menor. Aí tem que fazer a conta mais na ponta do lápis, mas o que sim é verdade é que o número de elementos do grupo distintos que você consegue construir usando K letras, com esses geradores, cresce exponencialmente com o K. Tá bom? É por isso que a gente diz que o grupo livre é um grupo muito grande. Ele é enumerável, como outros grupos. Mas se você pensar em termos da estrutura algébrica dele, quantos elementos dentro do grupo você pode escrever usando elementos distintos, usando K letras, sempre com esse alfabeto A, B, A-1, B-1, é praticamente 4 elevado a K, tá? Só com essa preocupação do inverso, que a gente colapsa um pouco, mas cresce exponencialmente, tá? Existe toda uma área da álgebra dedicada a grupos com crescimento exponencial. Laredo está perguntando por que não existe nenhuma outra relação. Ótima pergunta, tá? Mas deixa eu responder daqui a pouquinho e terminar só essa linha de raciocínio aqui. Agora, de acordo? Então, no grupo livre com 2 geradores, se você considerar palavras com K letras, você consegue, essencialmente, um crescimento, o número de elementos que você pode produzir assim cresce exponencialmente com K. Agora, deixa eu fazer a mesma pergunta aqui no grupo abeliano, do grupo fundamental do toro, tá? Aqui. Quantas palavras diferentes nesse grupo fundamental, eu Z vezes Z, a gente pode construir, quantos elementos distintos a gente pode construir usando K letras? Será que o crescimento ainda é exponencial? Agora no Z vezes Z. Bom, aqui vai a dica. Agora o grupo é abeliano, né? Então, se vocês me derem uma palavra com K letras, o que eu vou fazer é usar que ele é abeliano para juntar os A's todos de um lado e os B's todos do outro. E a palavra não, o elemento do grupo não muda. A palavra muda, mas o elemento do grupo não muda. Então, todo elemento do grupo abeliano, desse grupo aqui, pode ser representado essencialmente binomial. Bom, se você tem K letras, algumas delas serão A's, as outras B's, e com isso você calcula o crescimento é bem menor do que exponencial, tá? Eu não fiz a conta aí, não planejei essa discussão, não fiz a conta, mas com K letras você vai ter... Você tem que escolher quantos A's você quer e quantos B's você quer. Então, de fato, é linear, o crescimento é linear em K, se o meu cálculo mental não me atrapalha. Não está errado, tá? Então, por causa dessa relação, o crescimento desse grupo, crescimento significa isso, quantos elementos distintos você pode exibir usando apenas K letras, é um crescimento muito mais lento no caso abeliano. Grupos abelianos são grupos pequenos, nesse sentido, tá? Tá certo? Então, você tem razão,
3 ou mais geradores fica um pouquinho, Rafael, tem razão, fica um pouquinho mais complicado, mas com 2 geradores é isso, é quantos A's e quantos B's você quer na palavra. Escolhendo o número de A's, você já escolheu o número de B's também. Tá? Você vai usar K letras. Então, fica um crescimento bem menor. Pergunta do Laredo. Tudo bem, nós verificamos que não existe, que o grupo não é abeliano, porque nós fizemos esse raciocínio aqui e vimos que o levantamento de AB termina num ponto, o levantamento de BA termina em outro ponto. Agora ele pergunta, mas não poderia haver outra relação? Não há, mas você tem a razão que a gente não provou isso, a gente não se debruçou sobre essa questão. Mas vamos pensar em outra relação. Vamos pensar, por exemplo, será que ABA é igual a, sei lá, BAB? Uma pergunta. Tá? Essa relação, por exemplo, aqui. A resposta ao Caio, sim, a abelianização de um grupo livre com 2 geradores é o grupo livre abeliano com 2 geradores que eu usei vezes Z, exatamente. Tá? Mas deixa eu continuar aqui a resposta à pergunta do Laredo. A relação, por exemplo, estou só dando um exemplo para a gente bater uma bola aqui. Será que tem a relação ABA igual a BAB? Vamos lá ver, o que isso seria? ABA significa fazer o seguinte, vamos levantar o A, depois o B e depois o A. De acordo? Ponto final é esse. BAB. B, A, B. O que a gente constatou? Que essas duas palavras, ao serem levantadas, dão caminhos que terminam em pontos distintos. Portanto, também, essa relação também não é verdadeira. Então, Laredo, qualquer relação entre palavras dos geradores, a gente pegaria os dois lados da relação, no caso aqui o ABA e o BAB, levantaria, e para que a relação seja verdadeira, esses dois levantamentos teriam que terminar no mesmo ponto. Ou seja, o procedimento que a gente aplicou à relação de comutatividade, você pode aplicar a qualquer outra potencial relação. E agora a pergunta é a seguinte, olha para o X-til, olhemos para o X-til. Em que condições é que dois caminhos distintos, que começam na origem, em que condições é que dois caminhos distintos terminam no mesmo ponto? Seriam dois caminhos, vou fazer aqui uma figura fake, tá? Seriam dois caminhos fazendo algo como isso. Seriam dois caminhos saindo da origem e fazendo algo assim, e o outro fazendo algo assado. São fake, evidentemente, tá? Seriam dois caminhos para que você pudesse ter uma relação, os respectivos levantamentos, começando na origem, teriam que terminar no mesmo ponto. Alguém acha que o X-til tem dois caminhos assim? O X-til é uma árvore. Uma árvore não tem ciclos. E isso que eu acabei de desenhar seria um ciclo. Tá? Uma árvore não tem ciclos. Portanto, você nunca vai ter essa possibilidade. Dois caminhos que você começa com os dois na origem, tá? Começa com os dois na origem. Se um deles sai na direção do B e o outro sai na direção do A, nunca mais vão se encontrar. Vão ficar em galhos diferentes da árvore. Se em algum momento discordam, não voltam a se encontrar. E, portanto, é isso que representa. Isso não é bem uma prova, porque, de novo, eu estou trapaceando um pouquinho. Eu vou explicar qual é a trapaça. Mas, de novo, no fundo, é o fato de que o X-til é uma árvore, não tem ciclos, tá? Se os dois caminhos, em algum momento, decidem ir em direções diferentes, então eles não têm mais como voltar.
não tem mais como se encontrar. É uma árvore, vai espalhando, 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 tomou um galho diferente, não tem mais volta. Tá? A única trapaça do que eu estou dizendo é que, evidentemente, se você levantar o caminho, por exemplo, se você levantar o caminho B e depois fizer B menos 1, é a mesma coisa que fazer o caminho, é homotópico, é fazer o caminho A e depois o A menos 1. Ou fazer o B menos 1 e depois o B, ou fazer o A menos 1 e depois o A. Tá? Então, existem relações, sempre existem relações, mas as únicas relações, você vê na própria árvore que as únicas relações que existem são aquelas que vêm do fato de que A vezes A menos 1 dá o elemento neutro. Tá? Portanto, nós não tínhamos comentado, mas o mesmo argumento que a gente usou para mostrar que AB não é igual a BA, também mata qualquer outra relação não trivial. E por isso que eu sei que o grupo é um grupo livre, tá? Tá bom? Eu acho que eu vou, em termos de conteúdo, vou parar a aula aqui. Então, se houver mais perguntas, podemos... Eu estou vendo o comentário da Noemi, eu não tenho... Tem sempre uma setinha chegando. Tem que tomar cuidado com o fato que a gente pode chegar ao verde, a gente pode chegar usando B ou usando B menos 1, tá? Não tem como contornar o fato de que alguma relação sempre existe, porque que é a relação que associa aos inversos. Mas essas são as relações triviais, as relações que a gente sabe que não pode contornar. O grupo livre significa... a gente não é obrigado a seguir as setas, né? A gente pode seguir... Também existe o B menos 1 que nos permite usar a seta, chegar em sentido contrário. Então, isso não tem como evitar, mas não é problema, a gente já sabe disso. São as relações triviais que acontecem em qualquer grupo. Dizer que o grupo é livre é dizer que não existem mais relações além dessa aí. Tá? Um problema interessante do ponto de vista prático quando você quando você apresenta dois grupos, é uma maneira muito popular de descrever um grupo, dizer quais são os seus geradores e quais são as relações que existem entre esses dois geradores. E é um problema notavelmente difícil, a partir dessa informação, descobrir se o grupo é trivial ou não. Isso é chamado problema da palavra. Você diz quais são os geradores do grupo, você diz quais são as relações, tá? Então, em princípio, em teoria, isso descreveu completamente o seu grupo, e aí alguém pergunta para você, tá, mas essa palavra aqui, ela é trivial? Ou, quer dizer, ela representa o elemento neutro do grupo ou não? Se você está num grupo livre, é fácil. Você olha para a palavra e se ela for distinta, se ela não for vazia, se você não puder matar só usando os inversos, ela representa um elemento não neutro do grupo. Mas, em geral, esse problema é extraordinariamente difícil e, de fato, existem resultados que dizem que isso é o tipo de problema que é indecidível. Você não pode escrever um algoritmo que resolva esse problema de maneira automática. Não é uma coisa que você possa delegar a um computador, um algoritmo geral, que sempre decida se a palavra é trivial ou não. Mas, enfim, eu estou divagando aqui, me afastando da topologia e avançando na direção da lógica da computação. Há mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Então, eu gostaria que vocês lembrassem desse exercício que a gente fez. Pois não, Davi? Quando o Davi escreve, que lembrasse desse exercício para entender, porque é o momento em que a gente entende o que é recobrimento tem que ver com o grupo fundamental. Tá? A gente está caracterizando quais são as classes de homotopia triviais, os grupos, os caminhos trivialmente
Tem uma pergunta do... Tem duas perguntas. Primeira, a pergunta do Davi: se tiver um grupo livre com 2 geradores, ele é o grupo fundamental de um espaço similar ao 8? Ele é o grupo fundamental do 8, tá? Quando a gente fala que é o grupo fundamental, a gente quer dizer que é isomorfo ao grupo fundamental do 8. E só existe um grupo livre com 2 geradores, tá? Ou dito de outra forma, todos os grupos livres com 2 geradores são isomorfos. Como é que você faz o isomorfismo? Pega o primeiro gerador de um, manda no primeiro gerador do outro, pega o segundo gerador de um, manda no segundo gerador do outro e estende essa relação a um homomorfismo do grupo, que só tem uma maneira de fazer isso, tá? Então, Davi, a sua pergunta é sim, mas é sim de um jeito... ou, eu vou usar o artigo definido, o grupo livre com 2 geradores, e eu digo o porque eles são todos isomorfos, é o grupo fundamental do algarismo 8, tá? Deixa eu ir por ordem. Agora, a pergunta do Cleilson. Podemos concluir, então, que o toro é a única superfície compacta orientável que admite uma estrutura do grupo topológico. Cleilson, essa afirmação é verdadeira e eu acho que a gente até vai prová-la mais na frente, mas eu não sei como concluir do que foi dito aqui. Como é que você concluiria isso aí? A única coisa que a gente pode concluir, assim, de maneira trivial, é que o algarismo 8 não é um grupo topológico. Não tem estrutura de grupo topológico, porque o grupo fundamental dele é não abeliano, e a gente viu que grupos topológicos têm necessariamente grupo fundamental abeliano. Mas eu não vejo que esse argumento possa ser aplicado para dizer alguma coisa, neste momento, para dizer alguma coisa sobre a garrafa de Klein, por exemplo, ou o espaço projetivo P2, ou o bitoro. Mas é verdade, a afirmação é verdadeira, que o toro é a única superfície compacta que admite uma estrutura de grupo topológico. Tá? Acho que respondi a pergunta do Kelson. A pergunta do Rafael. Para ver que os 2 caminhos chegam em pontos distintos é um pouco como pensar na unicidade da escrita na base 2. É um pouco. Quando você escreve números na base 2, você não tem o inverso, né? Aqui a gente está mais perto da base 4, de fato, que a gente tem 4 letras, tá? É um pouquinho mais sutil do que a representação de números inteiros em bases, tá? Por causa da existência do inverso. Dado um grupo G qualquer, sempre existe um espaço com grupo fundamental G. Caio, você me pegou nessa aí. Eu acho que a resposta é sim, mas eu não sei. Vou anotar aqui para responder, para pensar e responder no próximo, na próxima aula. Eu não sei. Todo grupo é grupo fundamental. Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, e eu creio que sim, isso tem uma consequência. É melhor eu verificar, mas eu creio que sim. Davi, não sei, essa terminologia agora não me... Possivelmente você está certo, mas eu não lembro dessa notação. Mais alguma pergunta, gente? Ok, então, minha recomendação é que vocês lembrem dessa construção, porque ela realmente ajuda a entender como é que recobrimentos nos informam sobre grupo fundamental, sobre classe de homotopia. Thaís, eu também não lembro, eu tenho o mesmo grupo fundamental, mas não tenho o mesmo tipo de homotopia. Eu também não lembro um exemplo agora na cabeça, mas eu creio que o professor Elon menciona. Já cruzei, acho que cruzei lendo
Se não foi lá, foi em outro lugar. Eu anoto também para a gente pensar, mas eu acho que está no livro. Tá? Mesmo π1, mas não mesmo tipo de homotopia. Provavelmente, veja, você pode ter espaços simplesmente conexos que não têm o mesmo grupo de homotopia, que não têm o mesmo tipo de homotopia. Você tem exemplos em que o grupo fundamental é trivial, é isso que eu quero dizer. Tá? Não tem o mesmo tipo de homotopia, e, no entanto, o grupo fundamental é trivial. Por exemplo, um espaço simplesmente conexo que não seja contrátil, qualquer simplesmente conexo que não seja contrátil, vai dar um exemplo. Não sendo contrátil, ele não tem o mesmo tipo de homotopia que um espaço contrátil, mas sendo simplesmente conexo, tem um grupo fundamental trivial. Tá? Tento lembrar disso e comentar na próxima aula, porque agora não tem um exemplo, mas não é difícil. Tá? Senão são relações bem longe uma da outra. Tá bom? Ok. Ok. Olha, Noemi já mandou um link aí para... Deixa eu conferir aqui. Mandou o link com exemplos. Tá bom. O exemplo que aparece aí é o produto da esfera S2 pelo projetivo tridimensional. Então, S2 vezes P3 e P2 vezes S3. Tem o mesmo grupo fundamental. Então, tem o mesmo grupo fundamental, que é o grupo ciclo, o Z2, e, no entanto, eles não têm o mesmo tipo de homotopia, porque, de fato, eles têm outros invariantes algébricos, grupos de homologia, que são distintos. Então, não é um exemplo muito fácil de exibir. Rafael, é isso mesmo, só que você tem que botar mais ou menos. Pessoal, acho que a minha ligação aqui caiu por um instante, então talvez seja uma sinalização do que está na hora de terminarmos. Eu estou interrompendo então a gravação aqui. Boa tarde para todos e até amanhã, mesmo horário.